Vera sabia que jamais tiraria da memória a expressão estampada no rosto de sua filha naquela manhã ensolarada em Barcelona. Mãe, sinceramente, você está atrasando todo o grupo. Daqui a 40 minutos, o ônibus para Montserrat parte e você ainda insiste em visitar essa livraria? A rua apertada do bairro gótico transbordava de turistas apressados, enquanto Vera permanecia imóvel, hipnotizada diante da vitrine da antiga livraria. Havia descoberto esse local através de um de seus romances prediletos e, após anos e mais anos ensinando literatura espanhola para alunos pouco interessados em Chicago, agora desejava contemplar pessoalmente o cenário de tantas de suas leituras. Seriam só 20 minutos, Lua. Depois pegamos um táxi. Eduardo, o genro, já pela terceira vez em 5 minutos, checava o relógio, impaciente. De jeito nenhum. O restaurante com vista para um outro monastério só aceita reservas até o meio-dia. Inclusive, já divulguei nas redes sociais que estaremos lá. Ajustou os óculos escuros caros, o sotaque argentino ficando ainda mais evidente na medida em que se irritava. Temos que sair neste exato instante. Você sempre faz isso. Lua respirou fundo, ajeitando a alça da bolsa de grife sobre o ombro. Mãe, viemos aproveitar o essencial da Espanha. Não perder tempo em livrarias empoeiradas. Um nó amargo se formou, mais uma vez, no estômago de Vera. Aos 65 anos, ela vivera com cautela, economizando dinheiro minuciosamente para realizar enfim essa viagem com a única filha. Lua fizera questão de organizar o itinerário. Afinal, como gostava de repetir, chefiava uma empresa de eventos em Miami e, portanto, se julgava expert em logística. Como de costume, Vera cedeu. Tudo bem, vamos para Montserrat. Finalmente, murmurou Eduardo, já se encaminhando à avenida principal. O carro está aguardando. Os 40 minutos no táxi, pelas estradas sinuosas até as montanhas, transcorreram em silêncio. Vera fitava a paisagem pela janela, enquanto Lua e Eduardo tiravam selfies animados no banco traseiro. O taxista catalão, atento, lançava pelo retrovisor olhares solidários de tempos em tempos. Ao chegar ao sopé da montanha, onde ficava o célebre monastério beneditino, encontraram o terminal de ônibus tomado por multidão. Eduardo soltou uma praga ao encarar a longa fila na bilheteria. Tínhamos que ter chegado antes, resmungou, como se o atraso pesasse exclusivamente sobre Vera. Dá para tentarmos o próximo ônibus? Sugeriu ela, esperançosa. Lua consultou rapidamente o celular. Isso é impossível. Nossa reserva vence ao meio-dia. Vocês podem subir? Ouviu-se Vera dizer, tão firme que surpreendeu até a si mesma. Eu fico por aqui. Vejo o monastério uma outra vez. Sozinha aqui? Lua franziu o senho. Ali tem uma vila, respondeu Vera, indicando um pequeno grupo de construções não muito distantes. Vou explorar, tomar um café. Eduardo já puxava Lua à fila de prioridade. Ótimo, te encontramos aqui às 4. Eduardo... Lua tentou protestar, mas sem grande energia. Qual é o problema? Sua mãe é adulta, aguenta ficar sozinha por algumas horas. A reserva não pode esperar. Vera notou a hesitação temporária estampada no rosto da filha, que logo desapareceu quando Eduardo mostrou algo urgente no celular. Vai ficar bem, mãe? 4 horas aqui? Claro, respondeu Vera, disfarçando o aperto no peito. Aproveitem! Observou de longe enquanto embarcavam no ônibus que seguia por entre curvas e penhascos, acenando até que ambos sumiram de vista. Foi só quando se percebeu isolada no meio do vai-vem de turistas que enfim notou o detalhe crucial. Todos os seus documentos, dinheiro, celular,
Tudo estava dentro da mochila de Lua. Uma onda crescente de pânico ameaçou dominá-la. Sentou-se em um banco, respirando fundo, sem ter sequer meios de se identificar, sem recursos, sem telefone, em uma terra estrangeira onde só arranhava o espanhol formal dos livros. Senhora, tudo bem? Uma voz tranquila e bondosa a tirou do desespero. Um senhor de chapéu de palha a observava com afeto genuíno. Minha filha, minha bolsa. Vera tentou explicar. As palavras lhe fugiam. Anthony, o homem, era proprietário de uma pequena cafeteria na vila. Com gestos gentis e vocabulário simples, logo compreendeu sua situação e a convidou a aguardar em seu estabelecimento. Tem telefone ali. Se quiser, pode avisar sua filha, ofereceu. No ambiente acolhedor da cafeteria, com mesas que davam para o vale, Vera agarrou-se ao telefone fixo e tentou contato com Lua. Chamou várias vezes. Ninguém atendeu. Provavelmente sem sinal na montanha. Deixou um recado explicando tudo. Anthony trouxe um café com leite e pão com tomate, recusando qualquer promessa de pagamento futuro. Sua delicadeza era tão evidente que doía, principalmente se comparada à indiferença dos próprios familiares de Vera. As horas se estenderam preguiçosas. Ela continuou tentando ligar, sem retorno. Anthony encerrou o atendimento ao público, mas permitiu que Vera permanecesse, sempre atento, organizando estoques e voltando para checar se estava bem. Às 5 da tarde, já 1 hora além do combinado, finalmente chegou uma mensagem de texto de Lua. Desculpe, mãe, perdemos a noção do tempo. Eduardo conseguiu marcar o jantar em Barcelona com um chefe famoso. Não tem como voltar te buscar. Peguei tua bolsa. O último ônibus para Barcelona sai 22 horas. Nos vemos no hotel mais tarde. Sentiu o baque daquela mensagem, como se tivesse levado um soco. Não era só o abandono explícito, mas o tom casual. Como se deixar uma senhora de 65 anos, incomunicável e sem dinheiro em um vilarejo desconhecido, fosse trivial, quase um contratempo. Quando Anthony voltou, encontrou Vera com o telefone ainda preso na mão, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela tentou traduzir, palavra por palavra. Não pode ser! Sua filha não deveria fazer isso! Exclamou Anthony, indignado. Mas ela havia feito, e naquele instante algo fundamental se transformou dentro de Vera. Anos e anos de resignação, de se diminuir, de colocar expectativas e desejos alheios à frente dos seus, cristalizaram-se numa clareza inaudita. Preciso de um local para dormir, declarou, agora cheia de uma firmeza renovada. E amanhã? Amanhã decido o que farei. Anthony assentiu, compreendendo mais que palavras. Minha irmã tem uma pequena pensão, muito confortável. Posso ligar para ela? E, enquanto o céu escurecia atrás das montanhas catalãs, Vera, obrigada a confrontar seu próprio medo, sentiu um estranho alívio, quase um contentamento silencioso. Pela primeira vez em muitos anos, estava sem amarras, livre de expectativas externas. Abandonada, sim, mas também, de certo modo, emancipada. A pensão de Carmen, irmã de Anthony, ocupava um prédio de 3 andares com varandas rendadas de ferro e vasos de gerânios exuberantes. O quarto de Vera, embora simples e pequeno, era impecavelmente limpo e tinha uma janela aberta que emoldurava Montserrat à distância. A montanha serrilhada, explicou Carmen, apontando para os picos recortados no horizonte como dentes brancos no céu matinal. Lá vive a Virgem Negra. Depois de uma noite inquieta, Vera acordou com uma resolução que não sentia havia muitos anos. Diante do espelho pequeno no banheiro,
estudou a própria imagem. Cabelos curtos, grisalhos, rugas nos cantos dos olhos, mas havia algo novo ali, um brilho fresco que há tempos não via. No café da manhã, Carmen serviu pão recém-saído do forno e café forte, enquanto Vera tentava novamente contatar o hotel em Barcelona. Dessa vez, Lua atendeu, após diversas tentativas. Mãe, graças a Deus estávamos aflitos. Estavam? A palavra saiu mais áspera do que Vera pretendia. Claro, quando você não voltou para o hotel. Calma, o Eduardo quer falar contigo. Agora a voz de Eduardo dominou o aparelho, autoritária como sempre. Vera, isto é absurdo. Estamos indo aí te buscar agora. Passe o endereço exato. Não, respondeu Vera com decisão desconhecida até para ela, sentindo inclusive a inesperada reação de Eduardo, um silêncio denso do outro lado da linha. Como assim não? Não vou voltar para Barcelona com vocês, não depois do que aconteceu ontem. Foi um mero engano. Tentamos voltar, mas era tarde. A transparência da mentira quase provocou riso em Vera. Minhas coisas, meu passaporte, dinheiro e roupas, podem mandar para este endereço? Ditou os dados da pensão sem dar ouvidos aos protestos cada vez mais altos de Eduardo. Isso é um disparate. Você não pode ficar sozinha na Espanha, não fala o idioma, não conhece ninguém. É perigoso. Mas ontem vocês me deixaram nessa situação, replicou Vera, sentindo uma calma extraordinária invadir sua voz. Por favor, enviem meus pertences. Entro em contato em alguns dias. Desligou antes que Eduardo pudesse contrariá-la novamente. Carmen, que acompanhava tudo com atenção crescente, sorriu, aprovando. Muito bem, disse, abastecendo xícara de Vera com mais café. E então, o que vai fazer agora? Era uma questão simples e, no entanto, Vera se deu conta de que ninguém lhe fazia essa pergunta há décadas. O que ela de fato desejava? Não o que seria mais prático para a Lua, nem o que Eduardo achava ideal, tampouco o que seu marido, já falecido, teria escolhido para ela. O desejo de Vera Torres era simples, mas profundo. Quero conhecer o mundo, declarou ao final, escolhendo começar pela Espanha. Nos 2 dias subsequentes, enquanto aguardava a chegada de seus pertences, Vera dedicou-se a explorar a pequena vila situada aos pés de Montserrat. Acabou descobrindo uma biblioteca pública equipada com acesso à internet, onde pôde pesquisar itinerários de trem, estimar preços de hospedagem e descarregar um aplicativo de tradução para o seu novo celular pré-pago, adquirido graças ao dinheiro emprestado por Anthony. Quando, enfim, sua mala foi entregue, por um motorista contratado que demonstrou abertamente ter sido requisitado por Eduardo com certa má vontade, Vera já tinha desenhado um esboço de plano. Não se tratava de um roteiro rígido, como costumava ser o de Lua, mas sim de uma jornada propositalmente flexível, aberta para o inesperado. Na manhã de sua partida, Carmen e Anthony a acompanharam até a estação ferroviária. Restavam apenas 20 minutos para o embarque do trem com destino a Sevilha. Obrigada por tudo, Vera disse, abraçando cada um calorosamente. Vocês me salvaram? Indagou, ainda emocionada. Anthony, ajeitando o chapéu de palha sobre a cabeça, respondeu. Na verdade, não. Você se salvou por conta própria. Nós apenas demos uma mãozinha. Durante a viagem, Vera assistiu às montanhas catalãs sumindo aos poucos, dando espaço às amplas planícies da Espanha central. Seu telefone, de tempos em tempos, tremia com mensagens enviadas por Lua, que oscilavam entre preocupação sincera, indignação e, por fim,
resignação. Não consigo entender o que está acontecendo com você, mãe. Isso não tem nada a ver com quem você sempre foi. Vera deu um sorriso à tela do celular. Era verdade. Ela não se sentia mais como a mulher que, por décadas, se acomodou, tornou-se previsível e sempre relegou seus próprios anseios para o fim da fila. Porém, talvez a nova Vera fosse desde sempre a mulher que ela de fato precisaria ter sido. Eventualmente respondeu: Estou bem, filha. Não estou fugindo, estou me redescobrindo. E há uma diferença importante nisso. Desligou o telefone, então, e abriu o livro que comprara na estação, um manual básico de conversação em espanhol. Aos 65 anos de idade, ela estava prestes a começar uma viagem que, em seu íntimo, deveria ter sido iniciada muitos anos antes. O abandono que parecia, a princípio, destinado a destroçá-la, na verdade, desabrochara um aspecto adormecido de sua personalidade. Sentado à sua frente no vagão, um senhor de idade notou o manual, esboçando um sorriso amistoso. — É a senhora vez primeira na Andaluzia? Perguntou cordialmente. — Sim, respondeu Vera, devolvendo-lhe sorriso com gentileza. — Primeira vez para tantas coisas, acrescentou, reconhecendo em voz baixa. Sevilha recebeu Vera com um calor sufocante, completamente diferente do frescor da Serra Catalã. A estação de Santa Justa pulsava com a movimentação de viajantes. Em meio à multidão, ela arrastava sua mala enquanto se orientava pelo GPS do celular até a pensão modesta e aconchegante que havia reservado no bairro antigo de Santa Cruz. Deambulando pelas ruelas estreitas da antiga judiaria, Vera permitiu-se de vez em quando perder o rumo, esbarrando em recantos secretos repletos de laranjeiras, pátios sombreados, vislumbrados por portões semiabertos e bares de tapas onde senhores idosos duelavam partidas de dominó. A pensão de Dona Lola ocupava um prédio antigo, típico da Andaluzia, decorado com azulejos coloridos nas paredes, uma fonte ao centro do pátio e vasos de gerânios vermelhos dependurados em todo lugar. Lola, a proprietária, era uma viúva cheia de energia já em seus 70 anos. Misturando um inglês rudimentar ao espanhol acelerado, exclamou ao lhe entregar a chave. Americana, sozinha, muito valente. E ainda advertiu: atenção ao calor, a cesta é essencial. O quarto era singelo, porém acolhedor, com uma varanda diminuta que dava para uma rua tão estreita, a ponto das sacadas dos prédios opostos quase se tocarem. Vera arrumou suas poucas coisas e, mesmo com o calor opressivo da tarde, decidiu sair e explorar. Poucos quarteirões adiante, deparou-se subitamente com a imensidão da Catedral de Sevilha, cuja grandiosidade era quase irreal. Bem ao lado erguia-se a Giralda, o antigo minarete mouro transformado em Torre do Sino, que dominava um céu azul profundo e sem mácula. Vera adquiriu um ingresso e entrou. O interior, escuro e fresco, contrastava deliciosamente com o escaldante calor externo. Entre turistas apressados, ela caminhava devagar, absorvendo avidamente os detalhes que sonhara ver. O retábulo dourado rebuscado, o túmulo imponente de Cristóvão Colombo, as abóbadas sustentadas por uma arquitetura que parecia desafiar as leis da física. Em um banco afastado das multidões, Vera abriu um novo caderno de esboços. Comprara, por impulso, papel e lápis ao se recordar, de repente, do quanto gostava de desenhar durante os tempos da faculdade. Antes de a rotina, o casamento e as obrigações lhe distanciarem daquele singelo prazer. Enquanto tentava retratar, com traços inseguros, a majestade daquela catedral, ouviu uma voz romper sua concentração.
Você tem um olhar interessante para a arquitetura, comentou uma mulher de meia idade, cabelos prateados, curtos e óculos modernos, enquanto observava o desenho de Vera. Obrigada, murmurou Vera um pouco envergonhada. Só estou praticando, admitiu. Isabel, apresentou-se a mulher, sentando-se ao lado dela. Era uma professora de arte já aposentada. Misturando expressões em espanhol básico, inglês e comunicando-se por gestos, logo descobriram uma paixão comum pela arte do Renascimento. Isabel contava que lecionara a história da arte em Madrid por mais de 30 anos, até se aposentar e regressar a Sevilha, de onde era natural. Se você aprecia pinturas, precisa conhecer o Hospital de la Caridad, recomendou Isabel. Quase não recebe turistas, mas possui telas magníficas de Murillo. Sem pensar muito, Vera perguntou: Você poderia me acompanhar? Isabel se surpreendeu, mas logo sorriu. Claro, amanhã de manhã, antes do calor. Café às 9? Na manhã seguinte, as duas se encontraram em uma cafeteria próxima à pensão. Isabel mostrou-se uma guia calorosa e animada, conduzindo Vera não só ao Hospital de la Caridad, mas também ao Alcázar, famoso por seus fascinantes jardins mouros, e ao bairro de Triana, do outro lado do rio. Assim, formou-se uma rotina durante os dias que vieram. Manhãs de exploração com Isabel, cestas nas horas de calor intenso e noites caminhando pelas ruas vibrantes, observando famílias sevilhanas, experimentando tapas diferentes em cada bar e absorvendo o clima animado da cidade. Numa dessas noites, sentadas em uma praça onde um músico tocava flamenco, Isabel perguntou sobre a família de Vera. Com uma facilidade surpreendente, Vera sentiu-se inclinada a compartilhar tudo. Falou sobre o abandono sofrido em Montserrat, a súbita decisão de viajar sozinha, o aumento do silêncio entre ela e Lua, cuja comunicação agora se resumia a mensagens curtas e formais. Você se libertou, observou Isabel, os olhos brilhando na luz âmbar dos lampiões. Às vezes precisamos perder algo para finalmente nos encontrarmos. Mas eu tenho receio, Vera confessou. Já tenho 65 anos. Não é tarde demais para começar de novo. Isabel riu, e seu riso melodioso atraiu a atenção de quem estava por perto. Nunca é tarde, garantiu. Minha avó começou a pintar aos 70. Quando faleceu, aos 92, tinha realizado exposições por toda a Espanha. Aquela noite, no modesto quarto da pensão, Vera meditou sobre aquelas palavras. Nunca é tarde demais. Observou o caderno de esboços agora repleto de desenhos. A catedral, o Alcázar, o rio Guadalquivir, os rostos de passantes nas praças. O telefone vibrou com um novo recado de Lua. Mãe, já faz 2 semanas. Quando você volta? Eduardo diz que isso já passou dos limites. Precisamos de você em Miami no mês que vem para o aniversário de Pedro. Vera ficou tempo olhando a mensagem. Seu antigo impulso seria responder imediatamente, aplacar, prometer retorno. Mas não dessa vez. Colocou o telefone de lado sem retrucar. Pela janela aberta, o som longínquo de palmas de flamenco ecoava na noite sevilhana. Amanhã, Isabel iria levá-la a um pequeno ateliê, onde um grupo de aposentados se reunia para desenhar e pintar. Sem pressa, só por prazer, ela havia dito. Uma borboleta entrou silenciosamente pela janela, rodopiando em torno da lâmpada antes de repousar, delicada, sobre o caderno aberto. Vera observou suas asas translúcidas movendo-se, como se respirassem novas possibilidades. Deixar Sevilha mostrou-se muito mais difícil do que Vera imaginava. Em apenas 2 curtas semanas, ela estabelecera uma rotina confortável. Desenvolveu uma amizade autêntica com Isabel
e encontrou alegria em prazeres simples. O café da manhã tomado no terraço da pensão, as caminhadas noturnas pelo Parque Maria Luísa, o tempo sereno passado desenhando no ateliê junto a outros artistas amadores. Granada vai te fascinar, garantiu Isabel na estação, abraçando Vera calorosamente. O Albaicín, a Alhambra, são mágicos, mas volte a Sevilha um dia. Durante o trajeto de trem rumo a Granada, Vera releu as últimas mensagens de Lua, que haviam transitado da ansiedade para a irritação, terminando agora em uma aceitação não muito feliz da jornada inesperada de sua mãe. Jamais imaginei que você faria algo assim, era a frase da última mensagem. Eduardo está convencido de que você está atravessando uma espécie de colapso tardio em decorrência da morte de seu pai. Talvez ele realmente tenha razão. Vera sorriu, mas era um sorriso triste. Para seus familiares, era mais simples acreditar que ela enfrentava uma crise emocional do que admitir que, enfim, estava tomando as rédeas de sua própria vida. Era difícil explicar a eles que o afastamento em Montserrat não marcara um trauma a ser superado, e sim um genuíno despertar. No horizonte, Granada surgiu com uma aura de cidade de fábula, suas construções espalhando-se suavemente pelas encostas das colinas, tendo ao fundo a impressionante silhueta da serra coberta de neve. Atendendo à dica de Isabel, Vera fizera uma reserva num pequeno hotel localizado no Albaicín, o antigo bairro Mouro. O táxi mal conseguia vencer as ruas inclinadas, estreitas, serpenteando até, exausto, estacionar no final de uma ruela calçada de paralelepípedos. Daqui adiante não consigo ir, justificou-se o motorista. O Carmen está a 100 metros. O Carmen de Las Campanas revelou-se uma típica casa granadina, recriada como um charmoso hotel boutique. Ao cruzar um portão discreto, Vera deparou-se com um pátio encantador, onde o som relaxante da água da fonte, o aroma do jasmim e uma vista panorâmica da Alhambra compunham o cenário de um paraíso. Miguel, o dono do hotel, recebeu-a com cordialidade. Bem-vinda aqui a Granada. É a sua primeira vez? Durante as 2 semanas seguintes, Vera dedicou-se a explorar Granada como jamais explorara outro lugar em sua vida. Sem um itinerário inflexível, livre da presença de acompanhantes impacientes, apenas guiada pela própria curiosidade e por tempo de sobra. Descobriu o prazer de se perder nas ruelas labirínticas do Albaicín, de permanecer longos momentos sentada num banco, contemplando a Alhambra, de conversar com artesãos locais em pequenas oficinas escondidas. A Alhambra, que ela ensinara em suas aulas durante décadas, revelou-se ainda mais imponente do que qualquer imagem em slides poderia sugerir. Vera a visitou 3 vezes, em horários diferentes do dia, enchendo seu caderno de esboços com tentativas de captar a intricada beleza dos arabescos, a perfeição dos pátios e o rigor matemático dos jardins. No 4º dia, enquanto desenhava no Pátio dos Leões, percebeu um homem que observava discretamente seus traços por cima de seu ombro. Perdão, disse ele ao seus olhares se encontrarem. Não quis incomodar. Seu desenho me fez lembrar de minha esposa. Ela também vinha desenhar aqui. O homem, chamado Eduardo, aparentava cerca de 70 anos, usava cabelos grisalhos meticulosamente aparados e seus olhos gentis cintilavam por trás de óculos de armação fina. Identificou-se como professor universitário aposentado de matemática e falou em espanhol pausado, a fim de facilitar a compreensão de Vera. Confidenciou que frequentava a Alhambra semanalmente desde a morte de sua esposa, 3 anos antes. Maria amava este lugar,
contou, recordando que ela dizia que a Alhambra era matemática materializada em forma de arte. Quando Vera mencionou que lecionara sobre arquitetura islâmica em suas classes de literatura, os olhos de Eduardo se iluminaram. Você deveria conhecer a biblioteca da universidade. Lá temos manuscritos originais acerca da construção da Alhambra. Surpresa, Vera aceitou o convite para visitarem juntos a biblioteca no dia seguinte. Havia na postura serena e gentil de Eduardo um contraste marcante em relação à arrogância do genro homônimo, o que logo despertou nela um sentimento de confiança. Os dias em Granada assumiram um novo compasso. As manhãs eram dedicadas a explorações solitárias, enquanto as tardes, muitas vezes, Vera se encontrava com Eduardo, que se revelou um guia generoso e erudito. Ele a levou a recantos raramente palmilhados por turistas. Uma pequena mesquita onde convertidos recentes praticavam sua fé. Um hammam restaurado, onde ainda se mantinham rituais de banho antigos e jardins reservados, escondidos atrás de muros anônimos. Certa tarde, enquanto conversavam em um mirante com a vista aberta para o vale, Eduardo perguntou sobre a família dela. Minha filha está zangada comigo, confidenciou Vera. Ela não entende o que estou fazendo aqui. E você, entende? Questionou ele com doçura. A pergunta, inesperada, surpreendeu Vera. Ela ficou por um instante contemplando a Alhambra tingida de dourado pelo poente antes de responder. Acredito que estou aprendendo a descobrir quem sou, sem esposo, sem filha para cuidar, sem mais ser professora, apenas Vera, e ainda não sei ao certo quem ela será. Eduardo a entendeu com um olhar compassivo. Depois que Maria partiu, fiquei completamente perdido. Foram 40 anos juntos e, de repente, me vi só. Precisava aprender a existir como Eduardo sem Maria. E conseguiu? Indagou Vera. O sorriso dele era ao mesmo tempo melancólico e luminoso de esperança. Ainda estou buscando, como você. Na última semana em Granada, Vera rendeu-se a um impulso súbito. Em uma lojinha de artesanato no Sacromonte, comprou tintas, pincéis e algumas telas. Transformou seu quarto de hotel num ateliê improvisado. Nas horas tranquilas da manhã, dedicava-se a pintar a luz, o dourado do sol nascente na Alhambra, a luminosidade filtrada pelas treliças mouriscas, o brilho refletido nas superfícies dos inúmeros espelhos d'água. Quando, timidamente, mostrou seus quadros a Eduardo, ele permaneceu vários momentos em silêncio, até que murmurou. Seus quadros têm alma. Não são perfeitos, tecnicamente falando, mas transmitem sentimento. Na véspera de sua partida planejada, Eduardo fez um convite especial. Chamou Vera para jantar em sua casa, uma moradia restaurada em estilo mourisco, situada no coração do Albaicim. Sentados à mesa na varanda, desfrutando a vista incomparável da Alhambra iluminada, Eduardo serviu um jantar simples, mas preparado com elegância. Vou sentir sua falta, declarou quando a refeição se aproximava do fim. Granada não será a mesma sem você. Eu também sentirei falta, respondeu Vera, surpresa pela sinceridade dos próprios sentimentos. E agora, para onde pretende ir? Voltar para a América? A questão ficou suspensa entre os dois. A essa altura, Vera percebeu que não havia realmente pensado no desfecho daquela viagem, tampouco na volta a Miami, ao pequeno apartamento ao lado da casa da filha Lua, a rotina que deixara para trás. Não sei, acabou admitindo. Ainda não estou pronta para isso. Eduardo pousou carinhosamente a mão sobre a dela, sem nenhuma pretensão.
Tenho uma casinha simples nas Alpujarras, nas montanhas, com ótima luz para pintura. Se quiser, poderia conhecer. Vera contemplou a Alhambra, que resplandecia como um fragmento de sonho na noite granadina. 3 meses antes, teria descartado tal sugestão por medo do que Lua pensaria, preocupada com conveniências, com o que seria aceito para alguém de sua idade. Agora, no entanto, o que predominava era a curiosidade e a empolgante sensação de novas possibilidades se abrindo diante dela. Eu adoraria conhecer as Alpujarras, respondeu, entrelaçando com delicadeza seus dedos com os de Eduardo. O pequeno ônibus cruzava a estrada sinuosa rumo às montanhas, cada curva oferecendo paisagens ainda mais surpreendentes. As Alpujarras, região montanhosa ao sul de Granada, pareciam pairar entre o céu e a terra. Vales profundos salpicados de pequenas aldeias de casas brancas, encostas abruptas recortadas por antigos terraços, tudo dominado à distância pelos picos nevados da serra. Vera encostou o rosto na janela como se fosse uma criança, absorvendo cada detalhe da beleza indômita da natureza ao redor. Eduardo, ao seu lado, indicava pontos de interesse. Um aqueduto mouro quase invisível que se agarrava à encosta, uma trilha ancestral de pastores cruzando um vale. Quando avistou Pampaneira, a vila onde estava a casa de Eduardo, ele comentou: "É diferente da Alhambra, mas tão mágica quanto." Aqui, a natureza é a verdadeira arquiteta. A casa revelou-se uma construção típica das Alpujarras, com paredes robustas, brancas como neve, telhado plano feito de lajes de ardósia e uma pequena varanda aberta para o vale. Por dentro, o ambiente era singelo, sóbrio e aconchegante, com piso de madeira, vigas expostas e uma lareira de pedra. "Era do meu tio", explicou Eduardo enquanto mostrava os ambientes compactos. Ele também era pintor. O estúdio tem uma luz extraordinária. No andar superior, encontrava-se o ateliê com janelas amplas voltadas para o norte, como se já estivesse à espera de Vera. Havia um cavalete, prateleiras repletas de tintas e pincéis, e as paredes decoradas com esboços antigos das paisagens locais. "É perfeito", sussurrou ela, já imaginando as cores que usaria para retratar o dourado do sol nas montanhas à tarde. Os dias ali passaram a ter ritmo próprio. Manhãs mergulhadas na pintura, no estúdio iluminado, tardes percorrendo trilhas seculares que ligam as aldeias encravadas nas encostas e noites repletas de conversas serenas com Eduardo sobre arte, literatura, matemática e a vida em geral. O amigo fazia viagens regulares a Granada para cuidar de assuntos acadêmicos, permitindo a Vera espaço e tranquilidade para pensar e criar. Aquela solitude, que antes teria lhe causado temor, agora parecia um presente generoso. Foi numa dessas tardes, sozinha, que Vera encontrou coragem para telefonar para a Lua. Apesar do sinal fraco nas montanhas, ele se mostrou suficiente para que uma conversa acontecesse. A ligação estava instável. "Mamãe, onde exatamente você está agora?" Lua insistiu, a voz preocupada atravessando a linha. Mal conseguimos acompanhar seus passos. "Estou nas montanhas ao sul de Granada." Vera respondeu suavemente, enquanto contemplava o voo das andorinhas, desenhando arabescos no céu imensamente azul. "Aqui é mesmo maravilhoso." "O Eduardo está inquieto com você", disse Lua, referindo-se ao genro de Vera. "Acha que você está sendo impulsiva, talvez até um pouco descuidada. E você mesma, Lua, o que pensa disso?" Seguiu-se um silêncio pesado, denso, daqueles que carregam o peso de pensamentos ainda não formulados.
Quando finalmente respondeu, Lua trouxe uma reflexividade em sua voz que Vera quase nunca presenciava. Acho que eu não te conhecia tão a fundo quanto imaginei. Essa mulher que agora viaja sozinha pela Espanha, cria quadros, cultiva amizades novas. Ela é tão diferente da mãe que sempre esteve por perto, sempre se anulando pelos outros. Quem sabe eu esteja acordando partes minhas que ficaram esquecidas em algum canto por anos, sussurrou Vera em tom calmo. Talvez. Novo silêncio. Pedro tem perguntado de você. Lua voltou a falar, sua voz tingida de ternura e preocupação. Quase todos os dias ele quer saber quando a vovó volta. Sentindo o conhecido aperto de culpa no peito, Vera respirou fundo, deixando a sensação ir embora devagar. Diga ao Pedro que a vovó está pintando paisagens de lugares mágicos para mostrar quando voltar, respondeu, tentando trazer conforto. E quando será isso? A pergunta ficou no ar, como se viajasse entre montanhas distantes e atravessasse oceanos inteiros. Vera olhou as casas brancas encostadas nas ladeiras, os amigos recentes, as telas pintadas acumulando no pequeno ateliê, a estima serena de Eduardo. Não tenho uma data, minha filha, mas prometo que regressarei. Depois de desligar, Vera se voltou ao cavalete, onde coloria, com paciência e fascínio, uma pintura das alpujarras ao entardecer. Não era perfeita do ponto de vista técnico. Via claramente que suas mãos ainda estavam aprendendo. Mas ali pulsava uma verdade especial. Sobre a claridade, sobre o solo, sobre o presente. O tempo rolou sem pressa. As semanas entre as montanhas viraram 2 meses. Vera floresceu. Sua rotina sugeria primavera. Aulas de pintura com um artista local, conversas cada vez mais fluentes em espanhol, sua primeira exposiçãozinha na Praça de Pampaneira, onde vendeu 2 aquarelas a viajantes encantados. Pouco a pouco, seu laço com Eduardo se enraizou, tornou-se algo livre de rótulos, amizade, ternura, convivência. Não havia cobranças, nem aquela necessidade de definir. Compartilhavam refeições, caminhadas, diálogos e, por vezes, quando a noite caía fria, o conforto do fogo e um abraço delicado. Nunca imaginei reencontrar essa paz, confidenciou Eduardo numa noite estrelada na varanda. Esse sossego compartilhado. Vera compreendia. Após anos de um casamento em que a rotina sobrepunha qualquer paixão, aquela abertura, aquela ligação autêntica era inesperada e preciosa. Chegou o outono tingindo as encostas de amarelo ouro e vermelho fogo. Vieram noites frias e as primeiras manchas de neve nos picos. Vera percebeu uma transformação sutil ao seu redor e dentro de si. Numa manhã luminosa, enquanto trabalhava em uma tela nova, seu celular tocou. Era Lua. Sua voz soou insegura. Mamãe, Pedro está doente. Não é nada alarmante, só uma virose. Mas ele sente sua falta a todo momento. Vera pousou o pincel e, por instantes, ficou olhando a luz do sol filtrada pelas montanhas atrás da janela de seu estúdio. Notou que já haviam se passado 6 meses desde que fora deixada em Montserrat. 6 meses de redescobertas, transformações profundas, recomeços. Estou voltando, afirmou, surpreendendo a si pelo senso de paz com a decisão. Não definitivamente, mas quero ver vocês. Eduardo a acompanhou até o aeroporto em uma manhã gélida de outubro. No momento da despedida, segurou as mãos de Vera entre as suas. Não é um adeus, garantiu. De modo algum. É só um até logo. E Vera prometeu com sinceridade. Voltarei. Ainda há tanto que quero pintar aqui. Durante o voo para Miami, Vera folheou no celular as imagens que guardara.
a Catedral de Sevilha, os jardins da Alhambra, as montanhas das Alpujarras, os novos rostos amigos, suas próprias telas, que agora ostentavam mais vivacidade e confiança. Era quase uma vida inteira condensada em meio ano. Quando o avião iniciou a descida, não sentiu mais aquele temor ansioso que antes experimentava. A mulher que aterrissava não era, de fato, a mesma que partira. O abandono, que teria o poder de destruí-la, havia libertado em Vera algo essencial e ardente. No aeroporto, Lua e Eduardo a aguardavam, com Pedro ao centro, meio pálido, mas sorrindo. Ao avançar em direção a eles, Vera captou, no rosto da filha, um olhar novo. Um misto raro de reconhecimento e surpresa, como se estivesse diante daquela mãe pela primeira vez. "Bem-vinda de volta, mamãe", disse Lua, abraçando-a de modo especialmente cuidadoso, como se Vera fosse valiosa e, ao mesmo tempo, delicada. "Você está mudada." "Estou sendo só eu mesma", devolveu Vera, numa simplicidade desarmada. Mais tarde, quando Pedro enfim dormia e Eduardo havia saído por causa de um compromisso, Vera e Lua se abrigaram juntas na varanda do apartamento, ainda cheirando a limpeza trazida pela filha durante sua ausência. Após longo silêncio, Lua desabafou, palavras quase doloridas. "Sinto muito pelo que aconteceu em Montserrat." "Não existe desculpa", concordou Vera. "Mas talvez fosse o inevitável." Lua olhou para a mãe com um olhar profundo, enxergando além das expressões habituais. "Você pretende voltar, não é? Voltar para a Espanha? Para ele?" Vera sorriu, reconhecendo a verdade impossível de negar. "Sim." "Não para morar lá definitivamente, mas preciso passar um tempo. Agora é o meu lugar." "Sente saudade da vida antiga, das suas coisas?" Vera refletiu antes de responder. Em meio ano, tinha vivido com o mínimo. Uns poucos trajes, alguns materiais de pintura, pertences reduzidos. E, no entanto, experimentara uma plenitude mais rica do que em décadas. "Sinto falta de algumas pessoas, do Pedro principalmente. E às vezes de você também", disse, abrindo um sorriso irônico que fez Lua rir. "Mas das coisas materiais, nem tanto quanto imaginei." Ficaram contemplando juntas as luzes de Miami refletidas no céu escuro, tão diferentes das estrelas límpidas das Alpujarras, mas belas em sua autenticidade. "E você, mamãe? O que deseja agora?" Lua sussurrou depois. A pergunta parecia ecoar aquela que Carmen fizera há meses, mas Vera percebeu um detalhe. Dessa vez, Lua queria mesmo escutar. "Quero permanecer entre dois mundos por um tempo", respondeu Vera, certeira. "Quero pintar as montanhas, conversar em espanhol, sentir o sol andaluz. E quero também acompanhar o crescimento de Pedro. Quem sabe te ensinar a paella de verdade", brincou sorrindo. Lua não retrucou imediatamente. Quando falou, a emoção era clara. "Você sempre foi a pessoa mais generosa que conheci, sempre dedicada a cuidar dos outros. Acho que, sem perceber, passei a acreditar que esse era todo o seu propósito, existir para nós." "Também acreditei nisso por muito tempo", admitiu Vera em voz baixa. "E agora?" Ao segurar a mão da filha, Vera sentiu ali o pulsar de duas vidas plenas. "Agora sei que sou mais do que imaginava. Assim como você é mais do que apenas filha, mãe, esposa. Somos mulheres inteiras, cada uma com sonhos próprios." 2 semanas depois, Pedro já recuperado e as primeiras conversas sinceras com Lua restabelecidas, Vera preparou uma mala maior. Desta vez, levou algumas telas para mostrar a Eduardo,
mimos para Isabel e Carmen e inúmeros materiais de arte, difíceis de encontrar nas lojas pequenas das Alpujarras. Na véspera da viagem, Lua apareceu com uma surpresa: uma passagem para Madrid dali a alguns meses. Pedro estará de férias, justificou. Pensei que, talvez você pudesse enfim nos apresentar seu mundo verdadeiro. O gesto, inesperado e profundamente tocante, encheu Vera de lágrimas. Eu adoraria, respondeu emocionada. Quero mostrar lugares, apresentar pessoas queridas. Quem sabe até aquela livraria de Barcelona que nunca consegui visitar. Na manhã seguinte, ao decolar, Vera nem pensou em olhar para trás com pesar ou para frente com medo. O abandono, que poderia ser ruína, tinha, em vez disso, dado asas a ela. Aos 65 anos, descobriram uma certeza rara: fins se tornam começos. Medo pode render coragem, e nunca, sob nenhuma circunstância, é tarde para renascer. Enquanto as nuvens se dissipavam, deixando ver o oceano profundo e azul, Vera abriu o caderno de esboços. E ali, com calma, começou um novo desenho. Não do passado ou do destino futuro, mas do agora. Dessa fase parada entre diferentes realidades, repleta de oportunidades sem fim. M.